E a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 9. Que bênção recebê-los nesta noite de domingo. Capítulo 9, verso 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e imponha sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Olha isso. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Nós vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra, ela é bendita, ela é poderosa, Senhor. Ela é apta para fazer de discernimento, para discernir juntas e medulas. Ela é poderosa, Senhor, a ponto de quebrar, de estruturar destruir uma pedra. Nesta noite nós lemos a tua palavra. Vamos pregar aqui no presencial e no online. É noite de domingo, é noite de batismo, é noite de vida, Senhor. E nós estamos reunidos para receber de Ti nesta noite o toque das Suas mãos. E nós convidamos a Tua presença. Encha esse lugar, Senhor. Encha este lugar com a Tua presença. A Tua presença, Senhor, ela é mais viva, ela é mais poderosa, meu Deus. A Tua voz é poderosa. Então fale ao coração desse homem, fale ao coração dessas mulheres. Fala conosco, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, destapa os nossos ouvidos. Repreenda toda atuação maligna, todo espírito maligno que vem causar distração, Senhor, tirando a atenção da palavra, tirando a atenção do foco. Nesta noite nós oramos, fale conosco e mude quadros nesta noite, para a glória do Teu nome. Nós oramos e cantamos ao Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Oh, aleluia, nós oramos em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor, irmãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Deus abençoe vocês todos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
Por isso estamos alegres. Bendito seja o nome do nosso Deus, que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios. Aleluia. Hoje pela manhã, irmãos, o pastor falou sobre a graça de Deus na nossa vida. E ele falou sobre algumas chaves. Eu gostaria, por que eu estou falando isso? Gostaria na sua casa, que você na sua casa, hora que tivesse um tempo, e sentasse para ouvir essa palavra. Você sabe que o segredo não está só no ouvir. É muito importante quando nós ouvimos, quando nós acreditamos e quando nós vivemos. Feliz é aquele que ouve, que guarda e que pratica a palavra desta lei. E se você tiver um tempo na sua casa, você medita nessa palavra que o pastor pregou, que vai abençoar muito a sua vida. E eu estou aqui nesta noite para ajudar, para trazer um recado do coração de Deus. Eu disse para Deus: Senhor, eu não sei falar outra coisa, se não for milagres. Eu gosto muito de falar sobre milagres, porque eu acredito em milagres. Mas eu não acredito em milagres hoje. Eu acredito em milagres há muito tempo. Mesmo antes de eu saber que eu precisava tanto de milagres. E existem milagres que nós precisamos no nosso corpo físico. Existem outros milagres que nós precisamos nas nossas emoções. E existem milagres que nós precisamos no nosso interior, na nossa vida espiritual. Porque às vezes, irmãos, eu não sei como foi a sua criação. Eu não sei se você foi criado, nutrido de palavras boas. Não estou falando nem de ter muitas coisas, de ter casa boa, de ter dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Eu quero dizer que às vezes eu não sei se você não foi criado. Muitos de nós fomos criados dizendo assim: vocês são bênção. Vocês são milagres, vocês são portadores de bênção, vocês vão crescer, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar, vocês vão ser homens e mulheres bem-sucedidos. Essas são palavras boas, palavras de ânimo, palavras que nos põem de pé, palavras que nos motivam, não é verdade? Porque você acordar de manhã, olhar para uma criança e não praguejar sobre ela, e não amaldiçoar a vida daquela criança, e pegar aquela criança com o pouco que você tem, e você fazer o que cabe a você, cuidar, dar banho, dar comida, alimentar, né? Vestir, dar remédio, dar amor, estar junto, não abandonar, não largar. Isso faz muita diferença, do que um lar que você cresce ouvindo assim: olha, as pessoas ignoram você, como se você não tivesse no ambiente, como se você não recebesse nada de bom. Se sobrar alguma coisa, é para você. Aí entra os improváveis. Ou seja, a criança ela vai crescer naturalmente, porque é um ciclo natural da vida. A criança nasce, ela cresce, ela se torna um adulto. E aí você vai procurar pessoas, por exemplo, você vai procurar históricos de pessoas que têm uma vida desgramada. Você vai ver que não começou ali na mocidade, na velhice. Começou lá na infância. E a maioria das vezes ainda no ventre. Então é muito importante nós, que ou estamos nos reunindo semanalmente, olharmos para a palavra de Deus. Ler a palavra. O livro dos Salmos. Leia o Salmo 139. Você vai ver como que vai discorrendo ali, dizendo da importância de que o Senhor, Ele nos conhece mesmo antes de nós termos sido gerados. Os nossos dias estão todos na presença de Deus. Então eu quero nesta noite de domingo, noite onde nós vamos ter o prazer de batizar esses 4 queridos para o Senhor. Daqui a pouco o pastor vai estar aqui e nós vamos fazer essa festa com vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe, porque vocês puderam ouvir, porque vocês puderam crer e puderam se decidir. Eu não estou falando de facilidade, eu não estou falando de uma vida sem desafios. Não estou falando de uma vida que você não tem que levantar de manhã e se programar para viver aquele dia, de querer ser forte. Irmãos, nós não podemos nos fazer de vítimas. Não vista a roupagem de coitado, porque nós não somos coitados.
Quando nós falamos de reino espiritual, nós falamos de reino de luz e trevas. Nós falamos que Deus ama o homem, que Deus tem um plano para o homem, Deus tem salvação, Deus tem perdão, tem uma nova história. Do outro lado, tem um grande ladrão. Ele é chamado como ladrão, como roubador. Ele rouba sonhos, ele rouba propósitos, ele rouba objetivo, ele rouba o ânimo do coração de uma pessoa. Uma pessoa sem ânimo, ela não pode viver, ela não tem como prosseguir. Por isso que tem horas que em situações contrárias, nós temos que receber uma palavra profética. Qual palavra profética? Tenha bom ânimo. Eu até escrevi aqui, uma palavra de ânimo pode mudar situações aparentemente irreversíveis. O quadro é desfavorável, o quadro é de falência, o quadro é de morte, mas uma palavra vindo da pessoa certa, na hora certa, aquele quadro vai se tornar irreparável. Você crê nisso? Irmãos, por exemplo, nós lemos aqui nesse texto, nos evangelhos, você pode achar no Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4. Mas aqui em Mateus fala de um homem, de um líder da sinagoga, que foi até Jesus pedir ajuda para ele. Porque a sua filha estava doente? Não, porque a sua filha havia morrido. Nós não falamos assim, vocês não, né, irmãos? Vocês são outro nível. Mas nós não falamos assim, morreu, não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. Agora não tem mais o que fazer. Esse líder da sinagoga foi até Jesus e disse: a minha filha morreu. Mas eu acredito que se o Senhor for lá e colocar as mãos sobre ela, ela pode voltar a viver. O que esse homem teve? Uma atitude de fé. E o que é fé? É loucura para os que perecem. A fé, a sua fé, não pense que as pessoas que te conhecem, que não professam a mesma fé, estão aplaudindo você. Elas estão dizendo assim: o que eles vão fazer tanto na igreja? O que eles vão se encher tanto lá na igreja? O que eles vão na igreja toda semana? O que eles vão receber? Eles ainda não entenderam como foi aberto os olhos do nosso entendimento. Ninguém aqui, irmãos, foi levado em uma salinha, foi feita uma lavagem cerebral em nós. Não fez isso. O que tem acontecido conosco? A pregação do evangelho, ela é tão persuasiva, o Espírito de Deus está aqui, o pregador está no altar, ele está trazendo a palavra. Quem vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que convence o homem do pecado, do pecado e do juízo. Então nesta noite, eu quero dizer isso para você, que o pai de família, um líder, foi até Jesus e disse: a minha filha está morta. Se eu estivesse lá, eu dizia assim: mas já morreu, não tem mais o que fazer. Mas aquele homem estava acreditando, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha a importância da igreja pregar o evangelho. Olha a importância de você, que quando as águas estão boas para o seu lado, quando as águas estão calmas, quando você está fazendo parcerias com Deus, quando nós estamos fazendo votos com o Senhor, nós somos uma igreja que fazemos votos de jejum, de oração, nós fazemos votos e entregamos no altar, e Deus, Ele não pede nada disso. Ele fala: vocês não precisam fazer isso, mas se vocês fizerem, vocês procuram honrar, porque o meu nome está nesse negócio. Então o nome de Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E quando Jesus chega, aquele pai chega e fala para ele: vá até a minha casa. Jesus se levanta com seus discípulos e vai indo. Mas só que quando ele vai indo, ele é parado por uma mulher que estava doente, você já sabe, há 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher é conhecida como a mulher hemorrágica. Ela não tem o nome dela, mas diz que ela tinha uma enfermidade de hemorragia de 12 anos. E um útero, quando ele está sangrando, irmãos, não tem o que para ele não seca, ele fica molhado. E aquele útero é um órgão que fica gerando sangue, e vai tirando a saúde de um corpo. Ele vai gerando anemia.
vai gerando indisposição, vai tirando a força, a motivação. Então aquela mulher parou e disse assim, ele se levantou, ele está indo para algum lugar, eu preciso falar com ele. Mas ela pensa consigo somente. Chico, Cleusa, olha o que essa mulher faz. Ela não fala com ninguém, ela pensa consigo mesmo. Mesmo que eu não fale com ele, mesmo que ele não me veja, eu acredito que se eu tocar na orla dos seus vestidos, na barra dos seus vestidos, eu creio que eu vou ficar curada. Então nós vemos a morte e a enfermidade diante de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus tem o poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Pastor, então nós não vamos morrer mais? Não é isso. Nós vamos ter um dia que nós vamos ser tirados da terra. Os nossos dias, eles estão nas mãos de Deus. E os nossos dias nós vamos vivê-lo milagrosamente, dia após dia. Por isso, ninguém querendo morrer antes da hora. Diante da adversidade, diante da prova, diante do dia mau, nada de abrir a boca e ficar falando, eu prefiro morrer do que viver, eu prefiro morrer do que viver. Para com isso. Porque tem milhares e milhares e milhões de pessoas desejando ter vida para viver um pouco. Pessoas querendo levantar das suas camas, pessoas querendo ir à mesa comer, pessoas querendo passear, pessoas querendo fazer coisas básicas, e ir ao banheiro, fazer as suas necessidades. E às vezes diante de situações minúsculas, nós abrimos a boca e falamos palavras profanas, que entristecemos o coração de Deus. E eu não estou falando para pessoas que não fazem parte do reino, eu estou falando para a igreja. Igreja, nós temos que vigiar. Jesus diz, vigiai e orai. Irmãos, não adianta só orar, nós temos que policiar, vigiar a nossa boca, vigiar os nossos pés, vigiar o nosso comportamento, a nossa maneira de andar, que nós possamos nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas irrepreensíveis. Quando aquela mulher disse, se eu somente tocar nos seus vestidos, eu creio que eu vou ficar curada. Irmãos, nesse movimento, Jesus saindo para ir orar para uma menina que estava morta, uma mulher enferma vem e tem um ato de fé. Por que nós viemos nesta noite? Hoje é noite de festa, é semana de festa nas águas. A piscina está limpinha, está com água novinha para batizar esses irmãos e outros se assim decidirem. Nesta noite, a igreja está reunida para dizer, a minha casa está precisando de um toque de Deus, a minha família está precisando de um toque de Deus, e eu não posso querer, por causa da minha falta de disposição, por causa do meu pouco ânimo, eu estou vendo tanto faz a água descer, como a água subir, para mim tanto faz. Nesta noite, o Senhor tem uma palavra para mim e para você, mas para a gente receber, nós temos que nos apresentar disponíveis e dispostos. Qual é a disposição que nós temos de dizer para o Senhor, pode liberar a palavra na minha vida, porque eu vou cuidar da minha casa, ou eu vou cuidar da minha vida. Quando a mulher toca em Jesus, Jesus para, e ela é curada instantaneamente, milagrosamente. Lembre-se, diga assim comigo, milagres não se explicam. Irmãos, isso não é chavão, isso é real. Os irmãos aqui sabem que quando nós passamos pelo Covid, né, esses 2 anos que nós passamos reclusos, incertos, né, irmãos? Só agora que passou, tem horas que você lembra, você fala, meu Deus, como é que nós conseguimos passar? Como que nós ficamos em casa, irmãos? Quantas empresas tiveram que dar férias para os seus funcionários? E outros que não puderam parar. E que tiveram que ser agentes, irmãos, gente de vida, de trabalhar, de gerar, correndo o risco de se contaminar. Eu lembro que teve uma noite, era uma noite de final de ano,
Foi na semana do Natal para o Ano Novo. O pastor já estava hospitalizado da noite de Natal, do dia de Natal. Naquela semana, foram ficando doentes, foi ficando o Tavinho, a Cris, o Dair, o Tuca, o Dorfo. Falei, Jesus, falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Falei, Senhor, a gente precisa do Senhor na nossa vida. Irmãos, quando você lê a palavra, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Não pensa que essa palavra ela é escrita, ou ela é lida, ou ela é mencionada em águas calmas. É em dias de prova, é em dias de adversidades, é em dias de desafios, que você vai ter que se levantar e querer profetizar palavras boas. E naquela semana, eu disse, Deus, como é que nós vamos fazer? E as minhas meninas me achavam assim, as minhas meninas não se preocupavam comigo, porque elas achavam que eu estava forte. E só Deus sabia como eu estava. O meu coração, ele estava menor do que um coraçãozinho de frango. Eu não consigo comer coração mais de frango. Você acredita, irmão? Você acredita nisso? Não consigo mais. Meu coração ficou muito pequeno naquela época. Eu olho assim, no coração, falei, não quero isso não. Não quero comer essas coisas não aí. Meu coração foi ficando pequeno dentro do meu peito. Uma expectativa de medo. Mas pastora, quando a gente ama o Senhor, quando a gente está ouvindo a palavra, a gente pode ter medo? É inevitável não ter. O medo é natural. Aí Bruna vem com uma palavra, que a fé, ela não é ausência de medo. Você pode estar com medo, mas você se levanta e você vai assim mesmo. Ela dizia assim, mãe, ela estava aqui com a gente, era 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, quando era 9 horas, ela tinha que estar em São José dos Campos. Irmãos, essa menina pegou o carro dela, sozinha, e ela disse assim comigo, mãe, era no dia 31 agora, já, 31, noite da virada, eu fui passando cidades por cidades, 2 horas e 40 de viagem, eu fui passando cidades por cidades, e cada cidade soltava mais fogos, uma soltava mais fogos que a outra, mais fogo que a outra. Por que, pastora, será que está falando isso? Irmãos, vocês tenham paciência comigo, que eu estou num processo de cura. Agora, você acredita que depois de tudo isso, agora que eu estou conseguindo pôr para fora tudo que está guardado dentro do meu coração? Ela disse que foi passando cidade sobre cidade, e as cidades fazendo festas, e ela segurando o carro firme, e ela gritou muito, ela gritou muito, eu disse, mas você gritou a quem? Você gritou para quem? Ela disse, eu gritei muito para Jesus, mãe. Eu gritei muito para Deus. Eu gritei muito para Deus. E eu lembro que a Marcela aqui, quieta, irmãos, quieta, não falava nada. Só trabalhando. A igreja com compromissos financeiros altíssimos. Como que nós vamos pagar? Eu sei que se nós chegássemos aqui e disséssemos, irmãos, vocês podem nos ajudar, vocês podem nos acudir, irmãos, o Senhor começou a dizer assim, vai cuidando disso aqui, vai cuidando disso aqui. Quando nós pregamos que milagres, quando nós falamos das batatas da irmã Irene, quando nós falamos que a irmã Irene quis batatas, e ela pediu batatas, e ela orou para o céu, ela falou, se eu tivesse, e logo a vizinha trouxe batata, nós pensamos assim, a pastora está insana. Quando eu prego aqui para vocês sobre Jesse Willy, que ele fala que a família dele queria comer, precisava comer, e não tinha comida, só tinha 3 bifes de fígado, para 16 filhos e mais o pai e a mãe comer. Aquele bife foi fritado com uma cebola na frigideira e passava de um lado para o outro. Irmãos, eu falo com cebola para ver se vai para mim, tá bom? Que vai para lá e para cá, que vai para lá e para cá, e o bife não acaba na frigideira. Aí as pessoas olham e falam assim, isso é insanidade. Não, irmãos, não é insanidade. Eu quero nesta noite de domingo, do dia 30 de abril de 2023, dizer
uma coisa para você: tenha bom ânimo, levante a sua cabeça, levante o seu coração, queira se levantar, queira viver coisas novas. A sua casa precisa de você, você precisa da sua casa, a igreja precisa de você, o mundo precisa de nós, mas nós não vamos para o mundo, irmãos, se nós não tivermos revestidos de força, de um espírito de fortaleza, de um espírito de fé, de confiança, dizendo: eu passei pelo vale, e no vale tinha provisão, e no vale tinha guarida. Deus quer se revelar para mim e para você, dizendo: sou eu que te chamei, sou eu que te nomeei, sou eu que vou cuidar de você. Oh, rabaça, você pode dar um glória, irmãos? Quem pode dar glória a Deus? Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar provisão. Não vai faltar provisão para nós. Não vai faltar, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Antes de Deus prometer para nós, Ele prometeu para Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero seu filho Isaque como sacrifício, Abraão não questiona Deus. Abraão olha para dentro dele e diz: eu entendo que nada do que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é do Senhor. Entenda, entenda, não adianta ser egoísta a ponto de achar que nós somos donos de alguma coisa. Nós não somos. Nós somos, irmãos, administradores da nossa vida. Nós somos administradores das nossas coisas. Você sabe que um homem com saúde, esse homem faz planos, ele vai longe. Mas se esse homem precisa de uma cura, é porque esse homem está doente. Lembra quando Naamã, comandante da guarda do rei, um homem importantíssimo, um homem fardado de muitas batalhas, de muitas vitórias, quando ele chegava na casa dele, ele tirava a sua farda, a sua pele era corroída pela lepra, e dentro da casa de Naamã tinha uma menina que era de Israel, e a menina estava passando por provas que eu e você estamos passando e vamos passar, mas ela tinha um exemplo dentro dela. Eu sei que eu estou passando por prova, mas eu sei que existe um Deus. Eu sei que tem um Deus que trabalha em meu favor. Eu sei que tem um Deus que toma a minha peleja. Eu não sou um homem religioso. Eu não sou uma mulher religiosa. Eu sou um homem crente. Eu ouço a palavra, eu creio na palavra. Eu posso até me enganar se eu quiser, mas se eu não quiser me enganar, nada e ninguém vai me enganar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. A empregadinha da casa de Naamã olhou para sua senhora e disse: se o meu senhor fosse lá em Israel, lá tem um profeta, e o profeta o curaria. Quando ele chega em casa, a esposa conta: olha, ela disse isso. Ele disse: então vamos. Eles vão até o seu comandante, pegam uma carta de referência, pegam ouros, pegam pratas e vão até lá, vão até o profeta. Quando chega até o profeta dá uma estratégia para ele. O profeta diz assim: não precisa de nada disso, eu não quero que você venha com nada até mim, não quero nada de que você me trouxe. Fico até insultado com isso. Ele disse: você vai somente ao tanque, e você lá no Jordão, você mergulhe 7 vezes. Você percebe que de tempo em tempo, Deus ele dá estratégia para a gente. Naamã agora estava enfermo, um homem poderoso, enfermo, e ele estava em busca da sua cura. Quem está doente precisa de médico, irmãos. Quem está doente precisa de médico. Não adianta você ficar dentro de casa fechado, achando que nada e ninguém vai descobrir você e não vai saber. Você vai ter que se apresentar. Quando Naamã recebeu a ordem de ir mergulhar no rio barrento que tinha lá no Jordão, ele disse assim: lá na minha cidade, no meu estado, no meu país tem rios melhores, e eu vou vir aqui me humilhar e mergulhar nesse rio sujo, e vai embora bravo. Não adianta você virar a costa.
Não adianta você virar, pisar duro e sair pisando duro. Você que está sentado aos pés do Senhor, ouça o que o Senhor está dizendo para você. Quando Naamã estava voltando para casa, bravo, os seus criados diz assim para ele: se o profeta tivesse pedido algo difícil para o Senhor, você o faria? Ele disse: faria. Ele disse: pois bem, ele não pediu nada difícil, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no rio. Vamos lá e mergulhar. Irmãos, como é melhor serem 2 do que 1, como é melhor você andar com pessoas que têm paciência para entender a sua explosão. Você já imaginou se tudo que a gente for resolver, a gente resolver no calor da hora? A gente não pode agir no calor da hora. A palavra branda, ela desvia furor. A calmaria, ela traz entendimento. A palavra branda, ela traz sabedoria. Naamã volta e vão lá na beira do rio. Ele se tira a sua roupa e ele mergulha. Ele mergulha 1, 3, 5. A pele, do jeito que ele mergulha, ele sai doente. Quando ele mergulha da 7ª vez, a ordem era 7. Irmãos, quando o Senhor te disser 3, é 3. Quando Ele te disser 10, é 10. Não adianta querer questionar e trocar as coisas com Deus. Irmãos, quando ele mergulha no rio pela 7ª vez, e ele volta com a sua pele restaurada, curada. Doença de pele, você não cura de uma hora para outra se não houver milagres. Ele foi restaurado, ele foi curado da sua lepra. Mas para Naamã ser curado, ele teve que passar pelo processo de deixar o orgulho. Deixa o orgulho, deixa a arrogância, deixa a maldade. A vida é muito preciosa, a vida é muito linda, e eu te digo algo, ela é tão curta que nós temos que querer aprender a vivê-la da melhor maneira possível. Quantas pessoas já maquinaram mal contra você? Quantas pessoas já disseram mal de você? E você disse assim: eu não liguei, mas você está aí dentro de você com o seu coração preso. Solta isso, joga isso fora. Marido, quando a sua esposa brigou com você e falou umas palavras duras, homens, eu penso que são até melhor. Eu acho que o homem é até mais fácil do trato. Nós mulheres que somos mais difíceis um pouco, eu acho, né? Não quer dizer que é, né, irmãos? Perdoa, irmãos. Maridos, perdoe sua esposa. Esposa, perdoe seu marido. Perdoa, porque é melhor serem 2 do que 1, viu, irmãos? Perdoe seus filhos. Seus filhos estão longe. Pastora, mas meu filho se embernou lá para aquela turma lá. Ele é seu filho. Ame seu filho. Libere palavras boas para ele. Dê palavras de ânimo. Quando a sua família chegar perto de você, não seja você um chato. Não seja você um ditador. Comigo tem que ser assim, na minha casa tem que ser assim. Não tem que ser, irmãos. Você conversa com a sua família. Você faz o seu melhor. Faz o seu melhor pela sua família. A bênção de Deus que está na sua vida. Jesus diz assim: aqueles que creem em mim vão fazer obras maiores do que eu as fiz. E nesta noite, eu quero nesta noite de domingo liberar uma palavra de cura sobre nós. Nós não podemos ficar presos diante de um senhorio tão poderoso que é o senhorio de Jesus. Não fique magoado, entristecido. Quando Jesus percebe que alguém tocou ele diferente, ele diz: alguém me tocou. Ela disse: Senhor, fui eu. Eu sou uma mulher doente de 12 anos. Eu já gastei os meus bens com tudo. Não tenho mais o que fazer, mas hoje eu tomei uma decisão, que se eu tocasse em ti, eu ficaria curada. E ele olhou para ela e disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Trabalhe, irmãos, lute, estude, mas não coloque toda a sua força no seu dinheiro. Faça com que a sua fé seja a direção da sua vida. Coloque fé na sua vida. Quando Jesus conversa com aquela mulher e ela recebe a palavra de cura, você imagina o bem-estar que aquela mulher recebeu? Você imagina 12 anos perdendo sangue, agora ela estava seca, livre, sarada.
Não existe nada melhor do que a palavra de ordem, de cura na nossa vida. É melhor ter menos do que ter muito e não ter paz. Irmãos, aí Jesus continua. Ele chega na casa do homem, do dirigente religioso. Quando Jesus chega lá, as pessoas estão todas chorando, planteando, a menina morreu. Olha o que Jesus fala, ela não morreu, ela dorme. Gente, todo mundo sabia que ela estava morta, mas o que eles não sabiam é que eles estavam diante da vida. Às vezes nós também nos esquecemos de que quem tem poder na nossa vida é o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, no nome de Jesus a gente ora, os demônios vão embora. Em nome de Jesus você ora, as legiões vão embora. Famílias inteiras presas, amarradas, sofrendo pelo poder da oração em nome de Jesus. Aquelas famílias são colocadas em liberdade e Deus muda a história daquela família. Olhem bem para mim, irmãos, olhem bem para mim. Quando eu era menina, bem menina, eu tinha muito medo de espíritos malignos, demônios. E a minha casa era um lugar de habitação, eles recebiam isso lá. E à noite, quando eles chegavam, eu me escondia. Eu ia dentro de um guarda-roupa, de um saco de retalho que a minha avó tinha no quarto. Era um saco de retalhos, pano, um monte de paninho que ela fazia tapete. Ela nunca fazia, só via os panos lá, nunca vi o tapete. Vi lá. E eu tirei tudo aqueles tapetes, tirava tudo aqueles tapetes, entrava dentro do saco e me cobria com os panos, com os paninhos, me cobria, achando que eu estava escondendo deles. O que faz uma menina de 9 anos se esconder de entidades? Para mim eram entidades, porque eu não sabia que eram demônios. Mas eles queriam liberar palavras na minha vida. Eles diziam que eu ia ser um grande cavalo, que eu ia ser um grande suporte para eles. E eu não queria ouvir isso nunca. Eu vi o sofrimento do meu pai. Meu pai era um homem trabalhador, meu Deus, como meu pai foi trabalhador. Satanás comeu toda a prosperidade do meu pai. Meu pai trabalhava, colocava dinheiro no banco, sumia do banco, sumia recibo, não tinha como provar que a gente ia guardar dinheiro, era briga em cima de briga. Aí o pastor veio lá na cidade, começou no alto-falante pregar assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente olha para as pessoas, não dá a impressão que as pessoas estão acima do bem e do mal, e que as pessoas não têm problema. Gente, existem cadeias na alma da pessoa, existem cadeias de sofrimento, de vergonha, que a igreja está se reunindo, se enchendo de Deus, para desfazer essa obra, para quebrar essa cadeia, em nome de Jesus. Quando o pastor começou a pregar, vinde a mim todos vós, meu pai foi liberto. Pastor, e depois que ele foi liberto, meu pai era um homem analfabeto, ele tinha 56 anos, ele não sabia ler e escrever, ele foi para o Mobral, ele foi aprender a escrever o nome dele. Ele começou a limpar a casa. A nossa casa ficou bonita. A nossa casa sempre foi uma casa bonita, eu achava que era. Mas a minha casa era uma casa que não tinha luz, não tinha presença. A minha casa não tinha presença de Deus. A minha casa era uma casa escura, não tinha expectativa. Tanto fazia entrar como sair, ninguém percebia. Até o dia que Jesus foi morar lá. Nós convidamos Jesus, lembre-se, Jesus, Ele é um príncipe, Ele é um cavaleiro, nós temos que convidá-lo para ir na nossa casa. Quando esse líder religioso foi até Jesus, ele disse: a minha filha está morta, vá à minha casa, põe as mãos sobre ela, eu sei que ela vai viver, eu sei que ela pode viver. Ele estava convidando Jesus, venha trazer vida para a minha casa. Entenda que o Espírito de Deus está dizendo, de repente não tem ninguém
tem morto na sua casa, literalmente, mas não tem mais sonhos na sua casa, não tem mais projeto, não tem mais diálogo, não tem mais contentamento, não tem mais alegria, não tem mais paz. E como que eu faço para ter? Convida Jesus, venha Jesus, entra na minha casa, faz morada na minha casa. Tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu. Irmãos, as minhas irmãs casaram todas cedo. Casaram cedo e foram viver a vida delas. Ninguém queria viver ali. E nós ficamos. E para nós que ficamos, 3 que ficamos, a graça de Deus, ela nos alcançou. A graça, a presença de Deus, ela nos alcançou. Mas ela nos alcançou de uma forma tão boa, que eu vi o meu pai perdoando a minha mãe se apaixonando pelo meu pai. Antes eles brigavam, antes eles se agrediam, eles brigavam de faca. Tinha uma mesa que era testemunha das brigas de faca que eles brigavam. Olha, a minha mãe aceitou Jesus. Ela disse: eu vou aceitar Jesus, mas eu não quero mais esse homem na minha vida. Aí o pastor disse: então tá bom, irmã Antônia, a senhora não precisa querê-lo como marido, mas comece a respeitá-lo como irmão. Passou um mês, 40 dias. A minha mãe começou a fugir do pastor. O pastor: irmã Antônia, vamos conversar. A minha mãe não queria conversar com o pastor, porque ele ia ter que largar do meu pai. Aí o pastor falou: dona Antônia, a senhora não vai tomar decisão de separar do irmão João? Ela disse: não, pastor, não vou separar dele, não. Eu e o João estamos vivendo um tempo bom agora. Eu e o João estamos vivendo um tempo de paz. Os meus pais foram restaurados diante da presença de Deus. Quando Jesus chega naquela casa, as pessoas começaram a rir dele, dizendo que a menina não estava morta. Pediu para se retirarem. Quando todos se retiram, Jesus entra e toma a menina morta em seus braços, e ela volta a viver. Nós estamos cantando profeticamente aqui: ressuscita, ó vale de ossos secos. Se porventura houver na sua vida alguma área, algum vale, que você percebe que não tem vida, não tem alegria ali, é ali que tem que ser entregue. Não entregue somente partes, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, para que o Senhor faça algo maravilhoso. Você pode ficar com essa palavra. Jesus ressuscitou a menina. Alegria voltou ali. Toda a região foi anunciada, ficou sabendo dos feitos de Jesus. Você acha que as pessoas não sabem o que está acontecendo na sua casa? Você acha que as pessoas não sabem quem é o maestro da sua casa? Que som que está saindo da sua casa? Eu profetizo nesta noite: você pode não ter todo o dinheiro que você gostaria de ter, mas você precisa ter a paz que excede todo o seu entendimento, para você administrar aquele tanto que o Senhor tem posto na sua vida. A hora que chegar a hora de você dormir, você tem que deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você tem que acreditar, você é convidado a acreditar que enquanto você dorme, Deus, Ele trabalha em seu favor. Vamos orar. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, por favor, e quero fazer um convite. O pastor já está aqui, não disse que o pastor chegava para batizar vocês? Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Às vezes eu penso que eu sou repetitiva, e eu sou, mas você sabe que às vezes a gente tem que ouvir mais que uma vez, mais que 3, mais que 10, porque a gente vai sendo ministrado, e a palavra vai gerando em nós uma dependência tão linda, e que coisas surpreendentes o Senhor vai fazer. Nesta noite eu quero convidar você a orar por você. Feche seus olhos na presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Querido Espírito Santo, nós te adoramos,
Tu és tudo que nós temos, Senhor. Não hoje, mas desde a nossa meninice, desde a nossa mocidade, nós te conhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. O Senhor sempre se revelou como Deus forte, como Deus presente. E os sinais estão acompanhando, Deus, todos aqueles que creem. E nesta noite de domingo, Deus, eu quero fazer uma oração específica para algumas pessoas que estão precisando ter bom ânimo para continuar a sua jornada. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, onde houver esse homem e essa mulher, esse moço, essa moça precisando do toque da sua grandeza, que nós sejamos agora tocados, alcançados milagrosamente, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.